Olá, sou Gerardo Santiago e neste vídeo vamos continuar falando do conflito entre o povo palestino e o Estado sionista de Israel. Especificamente vamos debater o tema sobre se Israel é uma democracia. Quem acompanha o que acontece no Oriente Médio pela mídia corporativa ocidental já deve ter escutado milhares de vezes repetida a versão de que Israel é a única democracia do Oriente Médio cercada por autocracias hostis que querem destruí-la. Primeiro, os governos que consideram Israel como democracia, por exemplo, o seu grande patrono, os Estados Unidos, tampouco podem ser chamados de democracia no sentido real, substantivo da palavra. Não? Nos Estados Unidos, por exemplo, um candidato pode ganhar a eleição presidencial tendo menos votos do povo do que o seu adversário. Além disso, no último processo eleitoral ocorrido naquele país, em 2020, se gastou a bagatela de 15 bilhões de dólares em campanhas eleitorais nos estados, para governador, e para o Congresso e para presidente, para a Casa Branca. Certamente, quem tem esse dinheiro disponível para gastar no processo eleitoral, numa campanha, não somos nós, o povo, we the people, como se inicia a declaração de independência dos Estados Unidos, correto? Mas vamos abstrair tudo isso. Vamos aceitar que democracia é apenas a igualdade jurídica formal, a igualdade formal perante a lei. Então, estamos numa democracia se o Zé das Couves, que ganha salário mínimo na esquina, pode concorrer com o Elon Musk por algum cargo político. Podem concorrer, mesmo que o Elon Musk faça uma campanha milionária e leve de lavada, mas o outro pode concorrer, o povo é que não escolheu. Então vamos aceitar que isso seja democrático e que um país que adote essas regras seja uma democracia. Gente, nem assim dá para considerar que Israel é uma democracia. Porque Israel sequer é uma democracia sob o aspecto formal. Vamos lá. Nos territórios sob controle do Estado sionista, que aí é o território de Israel propriamente dito, colinas de Golã ocupadas, Cisjordânia e faixa de Gaza. Vivem aproximadamente alguma coisa em torno de 15 milhões de pessoas. Desses 15 milhões de pessoas, nós podemos dividir em três grupos. Um primeiro é o dos cidadãos judeus. Esses são cidadãos plenos. Eles têm todos os direitos de cidadania, de nacionalidade e políticos. Aí temos o segundo grupo, que é o dos cidadãos árabes palestinos, que são em torno de 2 milhões, que são os descendentes daqueles palestinos que não foram expulsos quando da criação do Estado de Israel em 1948, assim como foram 800 mil outros palestinos, que se tornaram os refugiados. Esse segundo grupo, cidadãos árabes israelenses, como normalmente são chamados pela mídia ocidental, eles têm direitos políticos, mas não têm todos os direitos de nacionalidade. Assim, um exemplo claro, eles não podem servir o exército. Servir o exército é uma prerrogativa dos cidadãos judeus. Eles têm uma série de restrições, ainda que sendo formalmente dotado de cidadania. Então eu posso chamar esse segundo grupo, de cerca de 2 milhões de pessoas, de cidadãos de segunda classe. E existe um terceiro grupo,
esse em torno de 5 a 6 milhões de pessoas, que são os não cidadãos. Quem são eles? São os palestinos da faixa de Gaza, por exemplo, que são 2 milhões, os palestinos da Cisjordânia e dos territórios ocupados em geral, aqueles que se tornaram refugiados, que foram expulsos de suas casas em 1948, quando o Estado de Israel foi criado, né, quando aconteceu o Nakba, né, e que hoje vivem de uma maneira similar a que viviam, por exemplo, os negros na África do Sul durante o regime do Apartheid até 1994, ou como viviam os próprios judeus na Alemanha nazista, no Terceiro Reich, entre 1933 e 1945. Ah, eu estou exagerando, que absurdo. Poxa, não, absolutamente eu não estou exagerando, não. Primeiro, vamos lá. Esses 5, 6 milhões aí, desse terceiro grupo, dos palestinos não cidadãos, eles não têm direito a voto. Não podem votar. Tá? E, no entanto, estão sujeitos às leis e à repressão e às decisões do Estado sionista, no qual eles não têm voz nem voto. Essa é a primeira coisa. Segundo, eles sofrem restrições severas nos seus direitos de ir e vir, de trabalhar e de escolher onde morar. Né? Quer dizer, eles não podem morar em qualquer lugar. Há zonas que são exclusivas para os judeus. Né? Nessas, inclusive, os árabes palestinos também não podem morar. Esse grupo de não cidadãos, ele também precisa de uma autorização especial para trabalhar. Né? E se ele trabalhar numa zona judaica, ele tem que ter um passe, né, de ir e vir, um salvo-conduto. Existem muros e cercas dividindo zonas conforme a raça, né, a etnia, né, pontos de controle, checkpoints, né, e eles, enfim, eles vivem numa situação, sim, similar à que os judeus viviam no Terceiro Reich. Não podem votar, não podem morar onde querem, não podem escolher o seu trabalho, ou precisam de autorização para tudo, né? Não podem frequentar determinadas áreas, determinadas zonas. Né? Não podem trafegar por determinadas estradas que são exclusivas para os judeus. Agora me diz, que merda de democracia é essa? Né? É a democracia de uma etnia, de uma raça. Né? E pior, isso está escrito com todas as letras na Constituição, na lei básica, como chamam lá, do Estado sionista de Israel, que diz com todas as letras que o direito à autodeterminação nacional no Estado de Israel é exclusivo do povo judeu, ou seja, de uma etnia. É quase igual à lei nazista de 1935, que dizia que é cidadão do Reich alemão apenas aquele de sangue alemão, de sangue ariano. Não tem diferença. O espírito dessas leis é igual. Então, meus amigos, se Israel hoje é uma democracia, como dizem os analistas da Goebbels News, né, os Jorge Pontual, os Demetrio Magnoli da vida, esses ventrílocos da família Marinho, né? Se Israel é uma democracia hoje, o Terceiro Reich nazista também era, a África do Sul sob o Apartheid também era. Né? Essa é a verdade dos fatos.